Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Você já ouviu Deus falar hoje? Deus já falou com você hoje? Você já ouviu a voz de Deus hoje? A gente não pode começar o nosso dia sem ouvir a voz daquele que conduz os nossos passos, daquele que determina como será o nosso dia, daquele cujo qual nós assentamos em nosso coração viver segundo a sua vontade. Estava lendo a Bíblia Sagrada aqui, meus amados e queridos irmãos, e me deparei com uma mensagem no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, que vai nos falar do momento em que o Senhor ele vem falar com o profeta Ezequiel. Aqui no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 2, está escrito bem assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui que há um interesse da parte de Deus em falar com o profeta. É o próprio Deus que quer, nesse momento, falar com o profeta. Interessante que antes que Deus comece a falar aquilo que Deus tem, Deus vai o despertar. A primeira mensagem que o profeta ouve do Senhor é um despertamento. É como que se Deus quer o acordar, o despertar, para que ele possa ouvir Deus falar. Então o Senhor o desperta dizendo: põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus ele quer falar contigo hoje. Todos os dias Deus quer falar comigo, Deus quer falar contigo. Assim como Deus falou com o profeta Ezequiel, Deus quer falar comigo, Deus quer falar contigo. Mas antes que ele venha falar aquilo que ele tem a falar conosco, primeiro ele vem nos despertar. Deus ele não vai falar comigo, Deus ele não vai falar com você, você estando distraído, você estando preocupado com outras coisas, fazendo outras coisas, você estando cochilando, dormindo. Não. Para que Deus fale conosco, Ele quer a nossa atenção totalmente voltada para Ele. Quando Deus está chamando o profeta e dizendo: põe-te em pé e falarei contigo, é Deus dizendo: eu quero a sua atenção totalmente voltada para mim. Irmãos, ninguém ouve Deus falar se a sua atenção não estiver totalmente voltada para Ele. E eu vim aqui para te falar que Deus ele quer um pouco da sua atenção. Ele quer que você volte a sua atenção para Ele, porque Ele quer falar contigo. E quem é que vai fazer isso em mim? Quem é que vai despertar em mim a dar essa atenção que o Senhor quer? Não é eu, não é o pastor Paulo. É o Espírito Santo de Deus. Primeiro quem fala conosco é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o responsável a nos despertar, nos chacoalhar, a dizer: ei, para de fazer isso um pouco. Ei, para com isso um pouco, é hora de escutar, Deus quer falar com você. Então a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito entrou no profeta. E diz assim a palavra: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. O Espírito colocou o profeta na posição que Deus queria. O Espírito, irmãos, colocou o profeta com a atenção totalmente voltada para o Senhor. Então o profeta é categórico em dizer: e eu ouvi o que ele falava comigo. Ninguém vai ouvir o que Deus fala, irmãos, se não estiver, irmãos, revestido do Espírito. Se não estiver despertado pelo Espírito. O Espírito Santo, ele quer despertar nesses últimos dias uma geração que ouve o Senhor falar e derraço e andarai. O Espírito Santo ainda quer levantar, ainda quer colocar de pé nesses últimos dias que nós estamos vivendo, homens e mulheres, para ouvir o que o Senhor tem a falar. Homens e mulheres que ouvem o Senhor falar. E quem serão esses? Serão homens e mulheres cheios do Espírito. Homens e mulheres que proporam em seu coração voltar a sua atenção completamente para o Senhor, se colocar na posição que o Senhor quer. Porque Deus não vai falar comigo e com você de qualquer maneira. Deus não fala com as pessoas estando de qualquer jeito, irmãos.
Deus primeiro disse para o profeta: põe-te em pé. Tem muita gente dizendo: parece que Deus está em silêncio, eu não escuto Deus falar, Deus não fala mais comigo. Mas e como você está? Você está de pé? Você está na posição? Ah, Deus está em silêncio, há tanto tempo que eu não escuto Deus falar comigo. E você está ouvindo o Espírito que tem mandado você jejuar, que tem mandado você se santificar, que tem mandado você se separar. O Espírito, irmão, vai nos separar, o Espírito vai nos levar, o Espírito vai nos tirar para o lugar que Deus quer, para a posição que Deus quer, para que depois nós venhamos ouvir Deus falar. Mas nós não queremos ouvir o Espírito primeiro. Nós não queremos, irmãos, ouvir o Espírito Santo primeiro, que está falando para nós, que está nos despertando a se colocar na posição, a deixar isso, a deixar aquilo, a ir para a igreja, a ir para a oração. O Espírito Santo, ele vai nos levar, irmãos, e nos colocar no lugar e na posição que Deus quer para falar conosco. E se nós não ouvirmos o Espírito primeiro, nós não iremos ouvir o Pai falar. E então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouviu o que me falava. Eu vim aqui nesta oportunidade, através desta palavra, para profetizar que esse Espírito que entrou em Ezequiel e o colocou de pé, entra hoje na tua vida, homem. Entra hoje na tua vida, mulher. Eu vim aqui para te falar que Deus quer falar contigo. O Senhor quer falar com você. O Senhor quer que você ouça a voz dele pela manhã, durante o dia, à tarde, à noite. O Senhor quer que você seja alguém que ouça a voz dele, mas vai ser necessário estar na posição, e o Espírito do Senhor vai te levantar e te colocar na posição que Deus quer, e você voltará a ouvir a voz do Senhor que irá te direcionar. A voz que acalma, a voz que traz paz, a voz que consola, a voz que fortalece, a voz que os profetas ouviram, a voz que Moisés ouviu, a voz que Abraão ouviu, a voz que Davi ouvia. É a voz que você ouvirá e te sustentará. E o Espírito do Senhor está hoje entrando na tua vida, te colocando de pé, para que você ouça o que o Senhor está falando. Amém, meus irmãos? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Esse é o canal Boas Novas do Evangelho com o Pastor Paulo. Eu louvo a Deus pela vida de todos que têm nos apoiado, todos que têm compartilhado os nossos vídeos, se inscrito no nosso canal. Obrigado de coração. Louvo a Deus pela tua vida, que Deus o abençoe sempre. Em nome de Jesus, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém. Esse é o canal Boas Novas do Evangelho, com esse amigo e irmão que vos fala, Pastor Paulo. Deus abençoe a todos.